Apesar do Kosovo ser marcado por uma história bastante conturbada, o país possui uma cultura rica, influenciada diretamente pelos diferentes impérios que dominaram a região ao longo dos séculos. Tal como aconteceu com os demais países dos Balcãs, o território kosovar foi dominado pelo Império Romano há pouco mais de 2000 anos, tendo passado para o comando dos povos eslavos do Sul no século VI, seguido do controle do Império Búlgaro no século IX. Os exércitos bizantinos chegaram à região no século XI e foi dado início a uma longa guerra de disputa do território entre bizantinos, búlgaros e sérvios. Com a vitória da Sérvia, o Kosovo passou a ser o centro espiritual e político do Império Sérvio. A religião dominante, que até então era o cristianismo ortodoxo, tornou-se maioritariamente islâmica, com a ascensão e conquista do Império Otomano. O domínio turco, estabelecido no século XIV, estendeu-se até ao início do século XX, quando foi reconquistado pela então Sérvia e Montenegro durante a Guerra dos Balcãs. Em 2008, conquista finalmente a sua independência. Com uma população maioritariamente descendente da Albânia, a língua albanesa é reconhecida como oficial, assim como a língua sérvia. De referir que, apesar de não oficiais, também as línguas turca e bósnio são faladas no país. Durante 4 séculos, os habitantes de etnia albanesa no Kosovo organizaram a estrutura social em clãs, constituídos por famílias numerosas com cerca de 100 membros e governados por um patriarca. Tradição que ainda hoje persiste, em particular entre as populações kosovares rurais. Também as roupas tradicionais do Kosovo são muito semelhantes às albanesas. Ao todo, existem mais de 200 trajes que diferem de acordo com os clãs e com as regiões do país. Para os homens, é comum o uso de uma espécie de kilt chamado fustanela. Para as mulheres, é frequente o uso da chubeleta, uma saia que se assemelha a um longo avental com muitos adereços coloridos. Já no que refere à música kosovar, esta também tem muitas influências albanesas, o que torna comum a utilização do ciftelia, um instrumento de 2 cordas semelhante a um alaúde. A tradição musical do país é também marcada pela minoria étnica cigana, sendo o maior exemplo disso o género musical talava, que ainda hoje é muito popular em todo o país. No que diz respeito ao património arquitetónico do Kosovo, este está intimamente ligado à religião, sendo de destacar as inúmeras mesquitas, como a de Pirinaz, que data do século XVII, e a mesquita Fatih, do século XV. Já como sinais da presença do cristianismo ortodoxo, destacam-se o mosteiro de Ekani, do século XIV, e o patriarcado de Pek, que data do século XVI, ambos classificados de Património Mundial pela Unesco. Mas as atribuições destes títulos pela Unesco para monumentos no Kosovo não têm sido bem recebidas pelo governo da Sérvia. Em julho de 2011, o porta-voz do governo sérvio, que não reconhece a independência do Kosovo, declarou que essas atribuições representam uma tentativa fracassada de falsificar a história.